Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Aprendendo a Aprender. O meu nome é Simone Ávila, eu sou doutora em Química, especialista em Neurociência e Comportamento Humano. E aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar a despertar o seu máximo potencial. E o caminho para isso está em desenvolver a sua habilidade de aprender a aprender. No vídeo de hoje, eu quero discutir com vocês alguns motivos que fazem com que as pessoas não gostam de estudar, algumas pessoas, e como que a gente pode fazer o processo de estudar algo prazeroso. E eu quero começar a fazer uma provocação para você. Imagina que eu te faço um convite para acordar amanhã, às 4 horas da manhã, para a gente estudar junto a teoria do orbital molecular. Eu tenho quase certeza que a sua motivação para essa proposta vai ser bem baixa ou quase zero. Agora, e se eu disser assim para você, olha, eu quero que você acorde amanhã, às 4 horas da manhã, porque eu vou mandar um Uber aí na sua casa, que ele vai te buscar, vai te levar até o aeroporto, e você ganhou uma viagem com tudo pago para Paris. Amanhã você precisa estar pronto às 4 horas da manhã para a gente ir para Paris. Eu tenho certeza que a sua motivação para acordar às 4 da manhã vai ser outra. Por que eu estou trazendo essa reflexão para você? Nos dois exemplos que eu coloquei, qual é a ação? Acordar às 4 horas da manhã. Mas os motivos pelo qual você vai acordar às 4 horas da manhã são completamente diferentes. O primeiro, você vai acordar às 4 da manhã para estudar a teoria do orbital molecular, que talvez você nem sabe o que é. E o segundo, você vai acordar às 4 da manhã para ir para uma viagem com tudo pago para Paris. Aonde eu quero chegar com esse exemplo? A motivação pela ação de acordar às 4 horas da manhã não está na ação por si só, está no porquê, ou seja, qual é o motivo que você tem para acordar às 4 horas da manhã. É isso que vai fazer com que você tenha motivação para agir. E quando a gente fala em estudar, é a mesma coisa. Ninguém quer estudar. Ninguém quer acordar às 4 horas da manhã. O que vai me fazer acordar às 4 horas da manhã empolgado é o motivo para isso. O que vai me fazer estudar de uma forma empolgada é o motivo que eu tenho para isso. Ninguém quer estudar. As pessoas querem aprender. Estudar é o processo que me leva ao aprendizado. E aí eu vou mais profundo ainda. Eu não quero aprender. O que eu quero é o resultado desse aprendizado. É a vida que eu vou conquistar a partir do aprendizado que eu adquiri. Então, se eu aprender, a probabilidade de eu ter uma vida com mais prosperidade, com mais liberdade, é muito maior. Então, o que as pessoas buscam, de certa forma, é uma vida melhor. É o benefício do aprendizado. Então, eu preciso estudar para aprender e eu preciso aprender para conquistar uma vida melhor, uma vida com mais prosperidade. No fundo, é isso que todos nós queremos. É simples assim. Portanto, ninguém vai se motivar simplesmente por estudar. Quando nós estávamos na escola, na universidade, nós éramos apresentados aos conteúdos lá das ementas fragmentados. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar a aplicação real desse conteúdo na nossa vida cotidiana. E aqui está o primeiro ponto que faz com que as pessoas não gostem de aprender. Elas não conseguem enxergar uma aplicação daquele conteúdo na vida cotidiana delas. Em outras palavras, elas não conseguem enxergar o benefício de saber aquele conteúdo. Por exemplo, será que se eu dominar matemática financeira, eu posso aplicar esse conhecimento na minha gestão pessoal das minhas finanças? E isso será que pode me fazer ajudar a poupar dinheiro e com isso eu conseguir comprar uma casa, um apartamento, fazer uma viagem, ou seja, ter uma vida com mais prosperidade. Esse é o ponto. Nós conseguimos enxergar a aplicação daquele conteúdo. E agora eu quero falar para vocês um ponto importante que nós, adultos, aprendemos, ou melhor, nos motivamos por aprender
de forma diferente das crianças. A criança, como ela chegou ali no mundo agora, tudo para ela é novo. Então ela aprende pela curiosidade. Ela não filtra aquilo que é importante para ela. Ela explora todo aquele ambiente e ela quer ter contato com tudo. Nós adultos, nós aprendemos pela necessidade. Qual é a diferença? Como a gente tem esse senso de o que é importante para aquele momento, o que vai me trazer uma vida melhor a curto ou longo prazo, vai fazer com que nós começamos a filtrar as informações. Então, o interesse em aprender pelo adulto, ele parte da necessidade. Então, para que eu vou estudar isso? Isso vai me ajudar a ter um emprego? Por que eu vou aprender inglês? Porque eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos e eu vou conseguir me comunicar com as pessoas, me inserir na cultura, eu vou conseguir trabalhar fora do Brasil e com isso ter um cargo melhor, ter uma experiência melhor, enfim. Nós precisamos enxergar o benefício disso. Esse é o primeiro ponto. Se você não gosta de estudar, se você não desenvolveu interesse por isso, eu não digo estudar tudo, tá, pessoal? Mas alguns pontos específicos. É porque você ainda não enxergou o benefício que aquilo pode te trazer. Esse é o primeiro ponto que faz com que as pessoas não gostem de estudar. O segundo ponto, pode ser que aquilo que você está estudando neste momento é muito complexo para você. Ou seja, quando a gente vai estudar, por exemplo, matemática, eu preciso dominar alguns conceitos conforme as coisas vão evoluindo, né? Eu trabalhei como professora universitária durante 10 anos e uma das coisas que eu observava nas aulas é que os alunos eles tinham dificuldade às vezes para aprender química porque eles não sabiam matemática, muitas vezes não sabiam a química básica lá do ensino médio, e quando eles chegavam na graduação, você apresentava um conteúdo que para ele aprender aquele conteúdo, ele tinha que ter essa bagagem anterior do ensino médio. E muitas vezes ele não tinha, porque teve uma má formação, enfim. Aonde eu estou querendo chegar? Quando você tem acesso a um conteúdo que você não tem as bases bem fundamentadas para entender esse conteúdo, o que vai acontecer é que você vai entrar num quadro de frustração. Então, às vezes, se aquele conteúdo ele está muito difícil para você, vale você voltar um pouquinho para trás e começar a ir nos fundamentos. O que será que eu preciso saber para entender aquele assunto? E é interessante, pessoal, porque sempre que a gente tem uma experiência negativa com alguma coisa, o nosso corpo ele produz substâncias químicas que vão fazer com que nós evitamos aquela situação de novo. Então, se você teve uma experiência ruim com o aprendizado, né, se de certa forma te mostrar um conteúdo que não é que você não é capaz de entender, é que talvez naquele momento você ainda não estava preparado para entender aquele assunto, precisava voltar um pouquinho em assuntos anteriores. O que acontece é que essa frustração vai fazer com que o seu corpo produza cortisol e isso vai fazendo com que você desenvolva um quadro de rejeição ao estudar. É como se o estudar te remetesse a uma dor. E aí a pessoa começa a evitar de estar estudando, porque o corpo sempre reconhece isso como algo ruim devido à experiência que ela teve lá no passado. Um outro ponto que é importante a gente enfatizar, que é a nossa metodologia de ensino hoje. Hoje, a grande maioria das escolas, elas partem do princípio que as pessoas são iguais, que as pessoas todas aprendem da mesma forma, tá? Vocês podem ver outros vídeos aqui no canal que falam muito sobre isso. Existem formas diferentes de aprendizado e existem perfis diferentes. Esse é um ponto importante, tá? Existe um perfil de comportamento, que é o que eu chamo de perfil analista, que é a pessoa que se enquadra muito bem no nosso modelo de ensino tradicional. É aquela pessoa que tirava 10 em tudo, que traz os trabalhos perfeitos. Simplesmente, não é que ele é o melhor aluno, é que essa pessoa, ela tem um padrão mental, ela tem um perfil de comportamento que confere a ela um padrão mental que é favorecido
no nosso modelo de ensino tradicional. E outros perfis vão apresentar dificuldade. Não é que são pessoas que têm dificuldade de aprender. Essas pessoas, elas aprendem de uma forma diferente em relação ao que o nosso modelo de ensino nos confere. Então, esse é um outro ponto importante. Então, muitas vezes, a gente tem metodologias de ensino que elas não contemplam as nossas diferenças. Então, são metodologias que basicamente vão promover um desinteresse. Porque se você começa a estudar alguma coisa e você não consegue aprender isso, eu começo a desenvolver o desinteresse, começa a ficar chato. E aquilo que poderia ser prazeroso começa a ser desinteressante. Então, como que a gente pode contornar essa situação e desenvolver o interesse por estudar, fazer com que estudar seja algo prazeroso? O primeiro ponto é, você precisa enxergar um motivo, uma aplicação daquilo que você está estudando. Seja um concurso, se você quer estudar para um concurso, então você ter uma clareza muito grande da vida que você pode conquistar sendo aprovado nesse concurso, ou se é um conteúdo isolado, qual é o benefício que aprender aquele conteúdo vai trazer para você. São pontos importantes da gente começar a mentalizar. E um outro ponto, pessoal, é a busca por autoconhecimento. Quando você entende o seu padrão de comportamento, o seu perfil de comportamento, você vai começar a enxergar quais são as suas habilidades, quais são as suas forças, o que você faz com muita facilidade e quais são os seus obstáculos de aprendizagem. Tem pessoas que os obstáculos de aprendizagem é a falta de foco, e isso tem relação com o perfil, com o autoconhecimento. Tem pessoas que é o contrário, que o bloqueio de aprendizagem dela está no excesso de foco. Ter muito foco também não é bom. Tem pessoas que são criativas, tem pessoas que têm dificuldade com a criatividade. E tudo isso está relacionado ao seu perfil de comportamento. Quando você busca por autoconhecimento, você começa a ter essas respostas. Você começa a enxergar onde estão as suas habilidades, e isso vai te facilitar no processo de aprendizagem. Isso vai fazer com que você tenha interesse, com que você comece a descobrir quais são as suas paixões por aprender e, ao mesmo tempo, que você entenda o que está te bloqueando de aprender. O que te bloqueia de aprender, muito possivelmente, é diferente do que me bloqueia de aprender, porque todos nós somos pessoas únicas. Então, a busca por autoconhecimento vai te trazer essas respostas e vai fazer com que você se desenvolva, tá? Aprender é o caminho para você adquirir uma vida com mais prosperidade. Seja por meio de um concurso público, se você busca a estabilidade, seja por meio de um emprego melhor, se você quer um emprego numa empresa privada, ou seja por meio de empreender, de ter o seu próprio negócio. Não interessa o caminho que você segue. Independente do caminho que você seguir pela busca de uma qualidade de vida melhor, é necessário ter aprendizados. Não tem como você progredir, você crescer na vida sem aprender. Aprender não é necessariamente ter diplomas. Aprender não é só estudar, são outras habilidades que você precisa desenvolver. Mas estudar é um caminho que vai te levar a um aprendizado. E quando esse aprendizado ele é significativo, quando isso está conectado com algo que é importante para você, esse aprendizado passa a ser prazeroso, tá? Pessoal, é isso que eu tinha para dizer para vocês nesse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, isso é importante para que o YouTube distribua o nosso conteúdo para outras pessoas. Se você gostou também, compartilha esse vídeo, faz com que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Se você quer saber mais sobre estratégias para desenvolver o seu autoconhecimento, como que você pode conhecer os seus talentos, as suas habilidades, eu deixei um vídeo aqui na descrição, tá? Um vídeo completo que vai te trazer informações sobre autoconhecimento, como que você pode identificar os seus talentos e os seus obstáculos de aprendizagem e como que isso pode te ajudar a construir uma carreira profissional de sucesso. Não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui do canal, se você ainda não está inscrito, ativa o sininho aí para que você seja notificado
sempre que um novo conteúdo for produzido. Lembre-se sempre, aprender a aprender é muito mais que uma habilidade, é um superpoder.